Continuando no desenvolvimento da nossa aplicação, vamos lembrar o que a gente fez até o momento. A gente listou as mensagens, depois inseriu mensagens, persistiu as mensagens no banco de dados e depois a gente fez uma limpeza na interface. Agora a gente tem que fazer um refatoramento dessa persistência. A gente tem que colocar a alteração da persistência em um ponto só. Vamos observar uma coisa aqui. A gente tem um arquivo MySQL em mensagem, a gente tem outro arquivo MySQL em usuário. Se a gente precisar de fazer alguma alteração, alterar o banco de dados, a gente tem que alterar em duas classes. Duas classes não é nenhum problema. Agora, se a gente tivesse 20 classes diferentes, 20 grupos, isso seria um grande problema. Então a gente já tem que se antecipar e concentrar essas alterações em um ponto só. O que a gente vai fazer? A gente tem usuários, as mensagens dependem de usuários, a gente já tem interface persistência tanto em usuário e mensagem, a gente vai fazer um módulo agora de persistência. Esse módulo de persistência ele vai depender tanto de usuário quanto de mensagens, mas usuário e mensagem não pode conhecer que esse módulo existe. A gente não vai conseguir fazer isso de uma vez, então vamos fazer por etapas. Primeira etapa é criar uma pasta para colocar persistência. Nessa pasta persistência, a gente vai concentrar coisas relacionadas ao nosso banco de dados. A primeira coisa que se repete é, aqui no construtor, tanto de mensagem quanto no construtor de usuário, a gente vê repetindo aqui a conexão com MySQL. Então o que a gente poderia fazer? Aqui dentro de persistência, a gente fazer um arquivo para conexão. Então aqui a gente vai criar conexão.php. Conexão.php vai ter, deixa eu colocar aqui em cima também, conexão.php vai retornar a conexão do nosso banco de dados, seja ele qual for, com a função getConexão. A gente não vai colocar nenhum parâmetro por enquanto e a gente vai colocar essa conexão aqui, ó. A gente vai criar uma conexão e a gente retorna essa conexão. A gente pode colocar esse nome aqui, eu acho que eu vou deixar numa variável para ficar mais claro. E aqui a gente retorna o MySQL Connection. Nesse caso aqui a gente está fazendo uma conexão com o MySQL, mas a gente já concentrou em um ponto só. Então a gente já pode fazer aqui include um require once. Require once. Partindo lá de persistência barra conexão .php, persistência.conexão.php, e aqui a gente pode já no MySQL Connection colocar um get conexão. Vamos ver se continua funcionando? Ok, continua funcionando. Como a gente está trabalhando aqui em usuário, vamos ver se a gente continua logando e fazendo logoff. Ok, continua fazendo. Uma coisa que a gente pode melhorar é esse nome aqui, ó, conexão, MySQL Connection. Sim, é uma conexão MySQL, mas quando a gente mudar isso, esse nome não vai ficar bom. Talvez fique melhor a gente só colocar um nome persistência. Vamos ver se nada foi alterado. Ok, continua funcionando. Outra coisa, a gente está colocando o nome dessa classe
de MySQL. E MySQL talvez não seja um bom nome para ela. A gente pode colocar aqui em controle, então a gente precisa de mudar o nome dela aqui. A gente pode chamar de persistência credencial ou persistência usuário. Ele está muito relacionado com o usuário. Então a gente vai colocar persistência usuário. Está diferente de persiste credencial. Esse nome aqui a gente tem que alterar aqui no controle também. O único lugar que usa é aqui, ó. Então, se esse aqui é o único lugar que usa, eu mudei o nome lá, mudei um ponto só. Aqui tem que continuar funcionando. Continua funcionando. Se eu quiser, inclusive, testar aqui se loga ou não, e sai, já funciona tudo. Tudo bem, eu já alterei isso daqui e ficou bom. Eu posso fazer essa mesma alteração já também aqui em mensagem. Posso, inclusive, abrir o controle, porque eu sei que eu vou precisar. E aqui eu já posso fazer a inclusão require once de persistência barra conexão ponto php sim, ok, tem aqui. E aqui a gente retira essa parte e só pede aqui o get conexão. Vamos testar, ver se continua funcionando. Continua funcionando. Aqui também a gente está chamando de MySQL Connection. A gente poderia alterar tudo aqui para persistência. Fica claro agora que isso pode ser qualquer tipo de persistência. Continua funcionando. E a gente pode alterar o nome de MySQL Mensagem para persistência mensagem. Então, persistência mensagem. Ok, a gente alterou aqui. Aqui a gente precisa alterar também o único lugar onde é usado. Então a gente vê que essas alterações, quando acontecem em um ponto só, essas alterações são mais fáceis de ser feitas. Então a gente consegue imaginar que se a gente for mudar o MySQL para outra banco de dados, é o que a gente está prevendo que vai ser necessário de ser feito em pouco tempo, a gente teria que mover também essas classes MySQL para dentro de persistência. Então vamos fazer o seguinte, vamos mover primeiro o usuário para dentro de persistência, só que o nome MySQL não ficou bom agora. A gente vai ter que trocar esse nome, a gente pode trocar para usuário, que é o arquivo dentro de persistência responsável para lidar com a persistência do usuário. E aqui, ao invés de usuário MySQL, a gente muda para persistência barra usuário. Vamos ver se continua funcionando? Continua funcionando. Vamos fazer a mesma coisa agora para o MySQL que cuida de mensagem. Vamos mudar o diretório. Vamos mudar o nome para mensagem. E vamos alterar aqui no controle também para persistência barra mensagem. Ok, tudo continuou funcionando. Como já está tudo funcionando, a gente já pode dar uma olhada em como ficou o nosso esquema, que está assim, ó. A gente queria fazer a persistência, dependendo, mas não foi bem isso que aconteceu. Porque olha só, a gente criou o módulo persistência, mas o controle de usuário e o controle de mensagens
continua conhecendo persistência. Olha só onde isso acontece. Eu posso fechar a mensagem que está dentro de persistência, não vou usar mais. Eu posso fechar o usuário que está dentro de persistência, não vou usar mais. Eu posso fechar a conexão, não preciso mais. Só que aqui eu estou conhecendo persistência e eu não posso permitir que isso aconteça. Olha o que está acontecendo aqui. Está acontecendo um ciclo. Persistência depende da interface persistência do usuário, o usuário tem controle que depende de persistência. Esse ciclo ele é problemático para o desenvolvimento do nosso sistema. A gente teria que fazer uma separação disso daí. Mas como a gente poderia fazer essa separação? A gente teria que fazer um módulo de controle aqui que conheceria tanto usuários e mensagens. Vamos fazer esse módulo de controle geral. E esse módulo de controle, a gente pode iniciá-lo aqui na raiz mesmo. Vamos chamar de controle, que é o controle superior, e ele vai controlar as classes de controle. Então a gente vai ter aqui a criação dos controles sem que eles tenham consciência da persistência. O que eu vou precisar aqui? Por exemplo, em usuário. Vou fazer usuário primeiro. Eu não vou precisar da sessão, mas eu vou precisar de credencial, vou precisar da persistência usuário. Só que continua funcionando. Então eu vou precisar aqui desses dois para fazer uma função cria controle usuário. Essa função vai criar o controle usuário. Certo. Esse aqui é o controle de usuário, onde ele é usado em vários lugares, aqui dentro das views. Então, eu vou ter que alterar essas views de forma que elas não saibam como fazer o controle de usuário. E como que a gente pode remover essa parte daqui? Como a gente pode remover essa dependência que o controle de usuário tem pelo módulo persistência? A gente pode usar já a interface que ele possui. Olha só, ele tem uma interface aqui em credencial, que é a interface persiste credencial. Se a gente passar essa interface persiste credencial aqui, e aqui uma persistência, a gente pode passar essa persistência direto aqui para o nosso... Qual foi o erro aqui? Aqui tem um parênteses. A gente pode passar essa persistência direto aqui para o nosso módulo. E a gente não precisaria desse módulo persiste credencial aqui. Então, como que a gente poderia fazer isso? A gente vem aqui no controle, vou fechar o controle de mensagem por enquanto, vem aqui no controle de usuário e cria uma persistência. A gente sabe como fazer essa criação de persistência, que é persistência usuário. E aqui a gente cria um controle usuário, que chama o controle usuário, não cria controle usuário, passando a persistência que ele precisa, e a gente retorna o controle, o nosso controle usuário. Veja, criou a persistência, então esse controle externo, ele tem acesso à persistência, ele conhece,
ele cria a persistência do usuário, ele conhece o controle do usuário, ele cria o controle do usuário, e aqui a gente não precisa mais dessa parte. Não vai funcionar ainda porque as nossas views precisam ter acesso a essa função aqui, ó, cria controle usuário. Então, onde a gente precisa inserir o controle de usuário, a gente vai baixar o nível aqui para controle só e vai fazer o cria controle usuário. Tem outro aqui? Aqui não precisa. Tem outro aqui? A gente vai tirar aqui, ó, e muda para cria controle usuário. Aqui não. Aqui precisa. E muda para cria controle usuário. Tem mais algum? Aqui também tem, ó. E cria controle usuário. Então, vamos ver se está tudo funcionando. Olha, alguma coisa já não funciona mais. O erro está aqui, ó. Ao invés de credencial, a gente tem que requerer controle usuário controle. Vamos ver. Ok, já voltou aqui. Agora a gente tem que fazer isso também para a visão. Por quê? Ou para a mensagem? Porque as mensagens aqui no lista no insere mensagem, ele usa o usuário também. Então aqui a gente muda para controle, cria controle e já está funcionando também. Ok, então tudo que precisava de criar um controle de usuário está concentrado aqui dentro de cria controle usuário. Próximo passo nosso é fazer a concentração disso também em relação ao controle de mensagem. Então vamos fazer aqui, vai fazer os require ones parecidos, só que aqui vai ser mensagem e aqui vai ser mensagem. Aqui a gente vai ter algo parecido também. Então a gente vai ter aqui mensagem e aqui também a mensagem. Vamos observar se é só isso que a gente precisa para criar a nossa mensagem mesmo. Aqui o nosso controle de mensagem. Aqui a gente vai ter que fazer um ajuste da mesma forma que a gente fez lá no controle para o controle de usuários, né? Vamos procurar aqui o controle de usuários. A gente fez esse ajuste aqui, que é o ajuste que a gente vai ter que fazer aqui também. E aqui a gente vai colocar a persistência. Persistência. Ok, agora esse nome MySQL aqui no controle de mensagem não está legal. Vamos deixar ele por enquanto assim, até a gente fazer as mensagens funcionar novamente, né? Aqui elas já não funcionam mais, aqui era controle do usuário, aqui não precisa, aqui a gente tem que mudar para mensagem, cria controle mensagem, aqui não precisa, aqui muda para controle, cria controle mensagem. A gente tem que fazer o ajuste disso daqui para depois mudar o nome lá.
Mudamos aqui tudo. Controle, mensagem, persistência. A gente tem um problema aqui, que é criar controle usuário. Olha só, quando a gente tenta criar o controle usuário, esse aqui não precisa mais, lista mensagem não precisa mais. Quando a gente tenta colocar esse controle mensagem, criando o controle usuário, sem isso dá um erro, então a gente não precisa mais disso, só que agora a gente vai requerer o nosso controle .php para daqui a gente criar o nosso controle usuário. Aí, é claro, a gente não pode colocar persiste credencial aqui. A gente tem que colocar um persiste mensagem. Vamos testar. Ok, voltou ao normal. O que a gente tem que colocar aqui também? Alterar esse nome que não está bom para persistência. Ok. Persistência. Vamos ver se continua funcionando. Continua funcionando. Né? Então, essa classe aqui está quase resolvida, mas não 100%. Por quê? Essa classe está usando controle. Então vamos voltar aqui, ó. A gente fez uma classe controle maior, só que a nossa classe de controle aqui de controle de mensagem está usando essa classe de controle maior. Isso não está legal. A gente tem que observar que alguma coisa deve estar de errada na nossa base. Eu posso até permitir que mensagem use mensagem acesse o módulo de usuário, mas o módulo de controle que eu acabei de criar, não. Esse módulo de controle ele tem que estar um nível abaixo, um nível menos importante. Então ele não pode ser chamado por alguém, tipo uma mensagem que está um nível mais alto. Se a gente observar aqui em usuários, vamos fechar aqui, a gente vê que sessão está usando credencial. Por isso que a gente precisa colocar no controle de usuário, a gente precisa colocar isso aqui, né? Tem que fazer essa criação. Mas a gente pode fazer o seguinte, retirar daqui o compromisso de observar isso e colocar esse compromisso em credencial. O credencial não. A gente tem que colocar esse compromisso em controle. Então, esse daqui é que vai fazer a verificação se pode fazer a sessão. A gente não precisa da senha mais, ele já confere aqui. E lá na sessão, deixa eu tirar aqui o credencial, que está certo, a gente também não precisa mais da senha. Se a gente fizer isso, aqui no controle de mensagem, a gente não vai precisar mais acessar o grande controle. A gente vai precisar de acessar nem aqui e nem esse. A gente só precisa acessar a sessão. Aqui a gente pode criar uma sessão, não é? E aqui a gente muda também para sessão. Mudamos aqui a sessão. Aqui a gente não precisa mais da persistência. E assim que ficou a nossa classe sessão. Vamos olhar o controle de usuário. A gente tem sessão, mas a gente não tem credencial que precisa aqui. Então a gente vai colocar aqui um private credencial. Aqui a gente não precisa mais disso, mas no nosso private credencial
a gente vai precisar colocar. Então a gente, refatorando, a gente vê alguma coisa que não estava bem feita. A gente tem que corrigir rápido isso antes que a alteração fique muito complicada de ser feita. Então aqui a gente tem a credencial, já tem a sessão, faz o download. Aqui a gente não precisa mais de credencial. Essa classe não precisa mais do construtor. Vamos ver se continua funcionando. Continua funcionando. Veja que agora a gente não tem mais o acesso a essa a classe de controle, né? E o controle de usuário, ele tem acesso tanto à sessão e à credencial, que são coisas distintas. Ele está num nível acima, aqui é um nível mais próximo do usuário. A sessão só cuida de sessão, então se a gente quiser alterar, não usar mais session, usar cookie, usar a sessão criptografada, a gente vai fazer tudo nessa parte aqui, né? A mensagem, né, o controle de mensagem, usa a sessão, é suficiente para o nosso problema aqui. E o nosso controle está bem definido. Se a gente precisar de trocar a mensagem ou a persistência, a gente troca só aqui e todas as visões serão alteradas com isso. Está aqui funcionando. Só que aconteceu alguma coisa aqui. A gente criou a classe de controle que conhece persistência, que conhece o controle da mensagem, conhece o controle do usuário, mas a visão dos usuários, ela continua acessando o controle. Veja que aqui surgiu um ciclo também, ó. Tem aqui um ciclo, aqui também tem um ciclo, ó, aqui. Esse ciclo não é bom para o nosso sistema, então a gente tem que matar esse ciclo. Uma coisa que a gente pode fazer é criando um módulo de visões, um módulo de views. A gente pode vir aqui, ó, e criar views. E mover todas as visões que nós temos aqui para dentro de views. Vamos pegar esse diretório inteiro, a gente move para cá. Só que, cadê? Moveu? Só que views não faz sentido. Esse aqui é views de usuários. Então as views do usuário estão aqui. E a gente também tem views aqui em mensagem. Então as views aqui. Views não faz sentido, a gente vai mudar isso aqui para views mensagem. Então agora eu tenho as views de usuário, tenho as views de mensagem e esses diretórios ficaram todos alterados, a gente vai ter que fazer alguns ajustes. Aqui, por exemplo, a gente não precisa de ajustar nada. Aqui não precisa. Aqui não precisa. Aqui a gente precisa. Olha só, a gente tem usuário views, a gente vai inverter, ó. Views usuário, ó. Usuários views, a gente inverte para views usuário. Aqui o próximo não precisa. O próximo também precisa alterar. Usuário views, muda para views usuário, usuário views, muda para views usuário. Ok. Vamos fazer a mesma coisa agora para as mensagens. Vamos olhar aqui. Aqui precisa alterar, ó, usuários views vira views mensagem. Aqui não tem nada para alterar. Aqui tem para alterar, ó, mensagem views vira views mensagem. E aqui parece que não tem nada para alterar. Algum erro está ocorrendo, vamos ver onde esse erro está acontecendo. O erro está acontecendo aqui no index, porque aqui também tem que fazer essas inversões. Aqui, ó, as visões agora estão em outros lugares. A gente tem que alterar isso aqui também. Opa. Vamos lá. Alterou aqui também. Ok, voltou a funcionar o nosso sistema. Agora
ele está da seguinte forma. Vamos dar uma olhada aqui. A visão via controle, né? Agora a gente mudou essa parte aqui. Agora a gente tem uma interface que ela conhece, ela tem um módulo usuário, tem um submódulo usuário, submódulo mensagem, e ela conhece aqui usuários, né? E a mensagem conhece mensagem. Esse ponto aqui, em que controle conhecia controle, a gente já matou esse ponto aqui quando a gente mudou a sessão para ela não precisar mais de uma persistência. Então agora a gente só usa a sessão, ele está passando aqui direto. O que aconteceu então? A gente fez uns limites separando os nossos sistemas. A gente vê que a interface web ela só tem uma seta entrando tanto em controle quanto no nosso domínio. E persistência e controle só entram na parte do nosso domínio do problema, que trata de usuários e de mensagens. A gente pode pensar em um futuro não muito distante, já colocar tanto usuário e mensagens dentro de uma classe, né, dentro de um módulo de domínio, onde essas classes conversam entre elas, mas não conversam com persistência. Veja que nem usuário nem mensagens têm conhecimento de persistência e eles também não têm conhecimento de controle. Controle sim tem conhecimento desses três, mas controle não tem conhecimento de interface. Então isso a gente está colocando limites nos nossos problemas, né? O que a gente precisa fazer agora é adicionar a nossa funcionalidade de remover a mensagem. Mas antes da gente partir para o próximo código, vamos dar mais uma conferida aqui se está tudo funcionando direitinho. A gente coloca aqui, tentar colocar Carol, já limpei o banco de dados, não cadastra. Vamos tentar colocar aqui Carol, a senha, cadastrou, vamos ver se loga, Carol. Ok, ele não apareceu aqui a parte para inserir mensagem. A gente vem aqui, ó, insere mensagem e vê que a gente tem um erro aqui, ó, na hora de mover, copiar e colar, estava errado. Então, ok, eu já posso colocar aqui, nova mensagem, e vamos ver se funciona. Aqui temos mais um problema, vamos ver qual é o problema. Então, quando a gente tenta inserir a mensagem aqui, ele falha. A gente vai procurar, deve estar aqui em insere mensagem chama o post, que chama aqui o controle de insere mensagem. A gente tem aqui, está faltando new aqui para a sessão. Vamos tentar inserir nova mensagem. Ok, inseriu a nova mensagem, cadastrou o usuário. A gente pode testar e verificar isso com um pouco mais de cuidado. Por exemplo, aqui a gente vê que tem a persistência, entra em credencial. E para que a gente precisa persistência? A gente precisa para criar outro credencial aqui. Será que a gente precisa mesmo? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar daqui e vamos testar aqui. Descredencial. E por insere login senha, a gente vai tentar cadastrar de novo. Vamos colocar David. E aqui a gente tenta. Ok, está logando. Agora, talvez a gente não precise mais desse persistência aqui. A gente só precisa aqui em credencial. Aqui e aqui. Vamos ver? Parece que sim. Se a gente tentar logar.
loga. Se a gente tentar colocar um novo usuário, vamos testar aqui, ver se ele cadastra. Ok, cadastrado. Tudo bem, parece que o nosso sistema está todo funcionando como estava. Então a gente gastou todo esse tempo aqui para fazer o sistema continuar do mesmo jeito que estava. A gente só estava organizando o sistema e agora está muito mais fácil da gente ver. Observa que a gente tem aqui a nossa mensagem, está bem compacta. A nossa persistência está fácil da gente encontrar. O usuário está fácil da gente lidar também. A classe sessão ficou bem pequena. A classe credencial também está fácil de lidar. O nosso controle também não está complicado. E aqui dentro das views, a gente já tem separado as views para mensagem e as views para usuário. Viu que quando a gente tem um erro, é muito mais fácil de encontrar onde esse erro está quando a gente está mais organizado assim. Então, no próximo vídeo, a gente vai adicionar a funcionalidade de remover mensagem.